Aí. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alessandra, trabalho na Superintendência de Ensino, sou analista e hoje estou aqui com a minha colega de trabalho, amiga do coração, Raquelzinha, né, cujo objetivo hoje nosso é passar algumas orientações a respeito do terceiro bimestre, que se inicia não, né? Na verdade, ele já iniciou em julho, dia 4 de julho, né? E estamos retornando aí amanhã, dia 1º de agosto, para as nossas atividades. Então, a gente resolveu gravar essas orientações para que as pessoas que não puderem estar conosco na reunião que nós iremos fazer, né? Depois possam assistir, tirar dúvida, enfim. Esse é o nosso propósito. Sejam muito bem-vindos, obrigado por estar aqui e obrigado, Raquelzinha. Eu me agradeço, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa reunião. O propósito é esse que a Alessandra acabou de dizer, né? Que todos os turnos, né, os especialistas de cada um dos turnos da escola possam assistir e qualquer coisa que vier a ter dúvida, né, nos procurar. Mas fica gravado, que aí qualquer coisa fica mais fácil de retomar, né? O que nós vamos tratar com vocês aqui hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos e a gente possa ter uma boa reunião. Bacana. Bom, eu vou apresentar aqui umas orientações que a gente fez, que a gente vai enviar para vocês após a reunião que a gente realizar, para que vocês se orientem, e nela também contém o nosso plano de ação para esse nosso terceiro bimestre, né? Bom, então a gente colocou o nome de diretrizes pedagógicas, né, para o terceiro bimestre, na nossa diretoria educacional área B. Então, a princípio, a gente vai enviar para as escolas, que, como vocês sabem, o IDEB ele já foi divulgado, publicado, né? Inclusive, o Marcel vai realizar uma reunião com algumas escolas para tratar disso. E então, no documento que a gente enviar para a escola, a gente vai tomar o cuidado de já mandar para vocês qual é o IDEB, né, de vocês. E a secretaria, ela vai utilizar, a Raquel vai falar disso, vocês estão vendo aqui, IDEB Minas, né, uma novidade que a secretaria está trazendo esse ano, e que a Raquel vai falar aqui mais à frente, na hora que ela for falar de intervenção e de resultados. Nossa proposta, pessoal, é de visitar as escolas agora nesse terceiro bimestre. A gente sabe das agendas de vocês, da nossa, né, que a gente também está bem apertado, mas é nossa proposta de visitar todas as nossas escolas que a gente acompanha. Então, aqui a gente vai colocar, quando enviar o documento também, a nossa previsão de data, tá? Caso seja necessário alterar, a gente avisa com antecedência. A gente vai colocar também o link desse vídeo, né, que a gente está aqui gravando, para que todos os especialistas de todos os turnos tenham acesso para poder assistir. E aqui a Raquel colocou essa orientação, né, que é para todos verem, porque como a gente costuma ir às escolas somente em período comercial, vamos dizer assim, né, de manhã e à tarde, acaba que as especialistas do turno da noite a gente não tem muito contato. Mas a nossa função é de acompanhar todas as escolas. Então, faz-se necessário, né, que todos os especialistas de todos os turnos, do noturno, para aquelas escolas que os têm, que elas também assistam, e o trabalho também, né, é estendido a elas. Todo o nosso público de estudantes. Bom, então aqui a gente começou com uma introdução, falando do resultado, né, do baixo desempenho, que a gente fez, andou olhando, andou não, a gente olhou os resultados das escolas que a gente acompanha. Eu preenchi, e a Raquel também, uma planilha para cada escola, com os resultados, a gente vai falar disso mais à frente. Então, assim, a gente percebeu que os resultados estão bem aquém dos desejados. E a gente sabe os motivos, né? A gente entende. Porém, o nosso propósito é que esse resultado, ele melhore. A gente precisa começar a melhorar. E
largar de dar desculpa, né? De colocar a culpa na pandemia, né? Afinal de contas, já estamos aí 2 anos que a gente retomou as atividades da nossa rotina. Então, considerando esse baixo desempenho, e a gente percebe também, às vezes, a dificuldade de vocês em meio a tanto trabalho, tantos afazeres dentro da escola, né? Que acaba que esse fazer pedagógico voltado para resultado, análise de resultados, elaboração de plano de ação, ele fica a desejar na escola. A gente tem percebido isso. E aqui eu já começo dizendo, gente, que isso tem que ser a nossa prioridade. Porque se o nosso cliente é o estudante e a gente não tem um resultado satisfatório para esse cliente, então a gente precisa rever os nossos processos, né? Vamos aqui trazer para uma analogia, né? Que a escola ela é como se fosse uma empresa. Então, numa empresa, você faz tudo uma. Quando você vai abrir uma empresa, né? Você tem que fazer uma pesquisa de mercado, você tem que olhar o endereço, você tem que verificar um monte de detalhe para poder abrir essa empresa, né? E quando você abre, você tem que acompanhar, verificar, estar ali perto, né? Para poder funcionar e dar certo. A escola é a mesma coisa, é o mesmo processo, né? Então, a gente precisa acompanhar de perto essa questão de análise de resultado, de intervenção pedagógica, para a gente poder ter êxito aí nesse processo de ensino e aprendizagem, certo? Então, a gente elaborou esse plano de ação para apoiar vocês e acompanhar, né, vocês enquanto equipe, quanto à análise desses resultados e elaboração do plano de intervenção e do plano de recomposição, sempre com o objetivo de melhorar o desempenho dos estudantes. Então, aqui vocês perceberam que a gente está falando de 2 planos: plano de intervenção e plano de recomposição. O plano de intervenção é para o currículo em curso deste ano. E o de recomposição, ele vem para apoiar o plano de intervenção, porque nós sabemos que os estudantes têm muita defasagem, né? E a gente não vai conseguir fazer com que eles sanem todas essas defasagens. Então, qual que é a proposta nesse plano de recomposição? Após analisar os resultados, os professores vão identificar quais são aquelas habilidades base para que ele possa dar prosseguimento no currículo dele, né? Que elas são complementos e não é importante, que elas são, sumiu a palavra, gente, indispensáveis para dar prosseguimento no currículo, pré-requisito. Isso. Então, esses 2 planos. Lembrando, vou reforçar, aqui o que a gente está falando, a gente não está inventando a roda, tá, gente? Isso aqui é tarefa da escola, sempre foi, sempre será, tá? Plano de intervenção. A novidade que a gente traz aqui é o plano de recomposição, mas a gente vê que se eles são interdependentes, certo? Pontos importantes que vocês devem observar agora para esse retorno. O acolhimento. O acolhimento, ele antes era uma prática só do ensino médio de tempo integral, porém a Secretaria, desde o ano passado, começou com essa prática educacional, né, e ela veio para ficar. Então, que todos recebam, né, estudantes, equipe escolar, se recebam, acolhendo, conversando, dando aquele bom dia, se quiser fazer um evento, um bilhetinho, um recadinho, enfim, vocês são muito bons nisso, então a gente tem certeza que a gente vai ter aí um acolhimento nota 10. A gente vai falar da prática docente, monitoramento de resultados e das reuniões semanais, né, as reuniões extra-classe. Aqui a gente trouxe um embasamento legal para isso que a gente está tratando, que é a 4.092, né, que ela está substituindo a 2197, no seu artigo 90, parágrafo 1º. As formas e procedimentos utilizados pela escola para diagnosticar, acompanhar e intervir pedagogicamente no processo de aprendizagem dos estudantes
devem expressar com clareza o que é esperado do educando em relação à sua aprendizagem e ao que foi realizado pela escola, devendo ser registrados para subsidiar as decisões e informações sobre a sua vida escolar. Então, a gente, sempre que nós vamos na escola, a gente fala muito disso, de registro, o quão é importante a escola ter registrado todas as suas práticas e fazeres. Continuando aqui, a gente, nessa visita, o que a gente vai verificar? A gente elencou aqui. A gente vai verificar os registros do conselho de classe do segundo bimestre. Então, houve uma orientação, houve um documento da secretaria, que ele se chama Diretrizes do Conselho de Classe, com todas as orientações, muito bem detalhado, sobre como esse conselho deve acontecer dentro das nossas escolas, né? Então, o nosso desejo é que esse conselho ele realmente seja um espaço de participação dos estudantes, dos professores e dos pais também, né? Seja um espaço realmente de discussão e não para aquele velho e modelo antigo, né? De cantar nota e falar que o menino é indisciplinado, que ele é muito ruim, isso e aquilo. O objetivo aqui não é esse. Então, o documento ele traz muito bem detalhado todas as etapas do conselho, quais são as atribuições de cada pessoa, né, de cada servidor dentro da escola, do especialista, do professor, do gestor. Então, assim, é um documento muito bom, muito rico mesmo. E quem tiver dúvida, a gente sugere que vocês retomem o estudo desse documento. Se ainda não estiver acontecendo nos moldes que está descrito, né, nesse documento das diretrizes do Conselho de Classe. Então, o que a gente vai observar? Os registros do levantamento de informações relativas ao desenvolvimento dos estudantes de cada turma, que seria o pré-conselho. Então, esse pré-conselho ele é realizado pelos professores e também pelos estudantes, porque os estudantes também eles participam das 3 etapas, né? Do pré-conselho, do conselho de classe e do pós-conselho. Então, nós vamos verificar esses registros. Nesse documento da secretaria, está lá os links, né, de sugestões de modelos para que a escola possa se organizar. Não significa necessariamente que tenha que seguir aquele, mas que tenha aquele mínimo de informações que está lá como sugestão. A gente vai verificar a ata do conselho de classe também, né, com os dados referentes ao posicionamento da equipe frente ao diagnóstico, de forma a entender as possíveis razões de desempenho abaixo do esperado no estudante, bem como identificar estudantes que tiveram sucesso no processo. Então, vocês estão vendo aqui que nós estamos falando de documentos distintos. Aqui é o pré-conselho, com o levantamento dos dados de todos os estudantes. E aqui é a ata do conselho, como que aconteceu o processo e o que ficou definido para durante a realização desse conselho, né? O que ficou definido como plano de intervenção, como proposta, enfim. E, por último, o pós-conselho, né? Que são os registros de comunicação à família, né? Alunos, do resultado das avaliações e seu desdobramento. Então, também é uma outra etapa muito importante, porque a gente sabe e entende que a família ela tem que participar, ela tem que ser informada, né? De tudo que está acontecendo da vida escolar, né? Do estudante na escola. Bom, é isso, né? Agora a Raquelzinha vai falar dos resultados da intervenção pedagógica. Sim, é isso aí. Lembrando, então, que dessa parte que a Alessandra... se você puder desligar o microfone, Alessandra, por causa do cachorrinho. Essa parte que a Alessandra acabou de trabalhar com vocês, ela pontuou muito bem a questão de vocês voltarem, né, retomarem aí
a questão do documento que é o de diretrizes do Conselho de Classe. Lá tem tudo a respeito dessas 3 etapas do Conselho. Mas para além do documento, ele é o principal, mas para além do documento, né, vocês podem observar aí no nosso nome, em frente ao nosso nome, tem aí o endereço do canal, tanto da Alessandra quanto ao meu. A Alessandra já publicou no canal dela vídeos acerca do Conselho de Classe, no meu também, né? Tem uma playlist exclusiva de Conselho de Classe, com vídeos curtinhos, né? Explicando o que vem a ser o pré-conselho, o conselho, o pós-conselho, e dentro de cada uma dessas exposições, detalhando bem o que precisa ser feito. Então, assim, a gente acredita que tudo isso já está sendo bem desenvolvido nas escolas, né? Acho que a cara do Conselho de Classe tem mudado ao longo do tempo aí. A gente conhecia um Conselho de Classe que era muito, como a Alessandra falou aí, de estar cantando a nota dos alunos e, além disso, ficar comentando, né? Essa sala tem esse problema de disciplina, esse menino é assim. Então, assim, é muito falar do comportamento do aluno. No entanto, um conselho de classe é muito mais do que isso, né? É a averiguação, principalmente da aprendizagem do menino, se existe algum problema, principalmente de falta, né? Evasão. Então, são muitos os assuntos que devem ser tratados. Então, se vocês tiverem dúvida, a gente, além de consultar o documento base da secretaria, tem os nossos vídeos que estão muito bem explicados também, e às vezes, por questão de facilidade, vocês podem estar também utilizando dos mesmos. No documento, que é esse que a Alessandra está projetando, nós vamos colocar os links para vocês se direcionarem, né, aos nossos canais, se tiver necessidade, tá bom? Então, dando sequência ao assunto, a gente, lembrando que nós já fizemos uma reunião esse ano com as nossas escolas, né? Inclusive foi com o grupo das escolas da Alessandra, o meu grupo de escolas e o grupo de escolas da Edna. A Edna também vai trabalhar com o pessoal essa mesma disposição aí que nós estamos passando para vocês, como também outros analistas, tá? E então nós fizemos uma reunião nesse começo de ano, no primeiro semestre com vocês. Eu vou, inclusive, depois projetar aqui só para vocês recordarem. Nós tratamos exclusivamente sobre intervenção pedagógica, e isso é um dos assuntos mais importantes que tem que ser tratado na escola. A gente sabe que tudo na escola realmente precisa ser tratado, tem administrativo, tem financeiro e tem o pedagógico. Mas a alma da escola é o aluno, né? É o pedagógico. Então, o menino está na escola, ele precisa aprender. E a gente não pode tirar isso de mente. Realmente, a gente não pode esquecer que ele está ali para aprender e nosso papel é ensinar, né? É auxiliar esses meninos na sua aprendizagem. E aí, como trabalhamos anteriormente, nós temos alguns instrumentos que vão ajudar muitíssimo nesse levantamento aí do que o menino sabe, o que o menino não sabe. São as avaliações internas, como temos também as avaliações externas. Para a gente dar continuidade, então, o levantamento dos resultados das avaliações externas. Nós temos aí o resultado do PROALFA e do PROEB de 2022, né? O ano passado vocês fizeram as avaliações, esse ano nós já tratamos desse assunto, apresentamos o resultado geral da Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia, então a gente já tratou sobre isso. No entanto, é preciso uma atenção especial novamente sobre isso, porque esse ano de 2023, agora em meados de outubro e novembro, nós faremos a Prova Brasil, né, que é a avaliação do SAEB, avaliação nacional. Nós faremos o PROALFA e o PROEB, que é a avaliação estadual. Então, essas duas são avaliações externas, né? E vocês vão fazer essas duas avaliações
Para isso, é muito importante verificar qual foi o resultado da escola no passado. Então, nós vamos falar hoje sobre o CIMAV, PROALF e PROEB. No entanto, as matrizes de referência para a nossa avaliação estadual é muito similar à matriz de referência do SAEB, e são os mesmos anos avaliados. Então, no CIMAV, que é a nossa avaliação estadual, a gente tem o PROALF, o segundo aninho avaliado. No SAEB, a Prova Brasil, o segundo aninho também é avaliado, como os demais anos de escolaridade. No CIMAV, nós temos no PROEB o quinto e o nono ano do fundamental e o terceiro do ensino médio. Como no SAEB, que é a Prova Brasil, é avaliado também quinto e nono ano do fundamental e o terceiro ano do ensino médio. Então, são avaliados os mesmos conteúdos e sempre o ano que está fechando aquele ciclo, né? O segundo ano é o da alfabetização, o quinto ano está fechando os anos iniciais, né? É um levantamento de como que esses meninos estão fechando o quinto ano de escolaridade. No quinto ano de escolaridade, a fase aí, né, dos anos iniciais. Depois vem o nono ano, né, fechando aí os anos finais, e o terceiro ano fechando o ensino médio. E a mesma coisa no SAEB, esses mesmos anos são avaliados. Lembrando que CIMAV, a escola se organiza e os próprios professores da escola que aplicam a prova. Já no SAEB, vêm avaliadores externos, mas são provas muito parecidas. Então, a gente vai falar aqui agora da gente trabalhar com esses resultados, que é PROALF e PROEB, que vai servir também, com certeza, para a preparação para essa prova que é a do SAEB. Certo? Falando de um ponto que a Alessandra comentou um pouquinho antes, né? No começo desse documento, ela apresentou para vocês que nós vamos mandar com exclusividade para cada escola. Só um pouquinho, Alessandra, para eu mostrar. A gente vai mandar para vocês, no comecinho do documento, no e-mail que a gente vai mandar, né? Cada escola vai receber o seu, vai vir aqui o nome da escola, o IDEB, geralmente, ele é calculado com o resultado da Prova Brasil e deixa eu pegar um documento aqui que eu esqueço. Da Prova Brasil e a taxa de rendimento escolar, que é a taxa de aprovação do ano, né, que seria esse ano corrente de 2023, mais o censo escolar e a proficiência que é expedida com a Prova Brasil. Então, o SAEB, ele sempre vai trazer o IDEB da escola. A gente está acostumado com isso já há anos e anos. Mas existe, né, a secretaria criou também o IDEB Minas, tá certo? Lembrando que o IDEB nacional, ele costuma sempre estar lá previsto, né? A escola ficou tipo assim, de uma escala de 0 a 10, a escola ficou 4,4, 5,1, por exemplo. E aí, o IDEB nacional, né, eles costumam colocar qual foi a nota que a escola ficou e qual que é a projeção, quanto que ela tem que ficar na próxima avaliação. Essas avaliações do SAEB, elas acontecem em anos ímpares, tá? Então, esse ano é ano de SAEB. E aí, esse ano, o pessoal lá em nível nacional, o MEC, ainda não conseguiu estabelecer a meta do IDEB para todas as escolas. Eu creio que isso chega em breve. No entanto, a secretaria adiantou o trabalho e já existe esse IDEB Minas um tempinho atrás para as escolas jovens do futuro, tá? Mas agora a secretaria criou o IDEB Minas para todas as nossas escolas, tá certo? No entanto, as escolas que têm só anos iniciais, né, que vai só do primeiro ao quinto ano, não vai ter essa projeção. Já as de anos finais e de ensino médio terão essa projeção. Então, no e-mail que a gente vai mandar para vocês, está aí, né? Vai ter o nome da escola, vai receber o seu e-mail particularizado. Nível de ensino, anos finais, qual que é o IDEB que foi que a escola teve em 2022, vai ter a nota aqui, e qual vai ser a meta que a secretaria colocou para cada escola, tá certo? Então, vocês vão ter que cumprir
cumprir uma meta que foi estipulada pelo governo do estado de Minas Gerais, tá ok? Então, só para deixar clara essa parte. Pode voltar um pouquinho, ou lá embaixo, né, onde a gente estava. Aí é o seguinte, como eu disse, preparando para o ProAlf e o ProEB, com certeza nós estamos preparando também para o SAEB. Na ocasião dessas duas provas estiverem próximas de acontecer, a gente vai fazer uma nova reunião, vamos falar de alguns pontos importantes, principalmente acerca da participação nessa prova. Eu vou falar um pouquinho agora mesmo sobre isso, mas a gente vai detalhar mais por volta de outubro, tá? Voltando aqui, então, do resultado do CIMAV e do ProEB, do CIMAV, ProAlf e ProEB, a gente gostaria de mostrar para vocês, eu vou pedir licença, Alessandra, eu vou colocar aqui, apresentar, compartilhar, não, compartilhar tela. Engraçado que ela não está aparecendo, só um pouquinho. Aqui. Isso me é familiar, Raquelzinha. É janela. A planilha que você vai projetar? Eu vou colocar ela do outro lado aqui, que aí vai dar certo, só um pouquinho. Isso. Aí eu vou colocar, você coloca para mim agora, fazendo favor. Eu vou apresentar para vocês o documento que nós elaboramos, tá? Vocês podem extrair tudo isso que a gente está mostrando aqui lá da plataforma do CIMAV. Você viu ela aí, Alessandra? Está nos bastidores, você vai colocar ela para apresentar. Você consegue ver? Bastidores. Se eu colocar. Ah, tá. Achou. Sei. Então, pessoal, é o seguinte, vocês... Ainda não apareceu, mas deve aparecer, né? Adicionar atrás. Aí, apareceu, agora apareceu. Vou aumentar um pouquinho. A volta sumiu. O que acontece? Aí. Porque ela tá lá na coluna, nem sei qual, Raquel. Não dá para ver. Deixa eu ver aqui. Aí. É. Então, pessoal, é o seguinte: vocês têm escolas que podem já ter feito esse serviço, tá ok? Se tiver, parabéns para quem fez, para quem já está com o serviço bem adiantado, para quem já fez esse levantamento no início do ano, para quem já está trabalhando desde o início do ano com essas matrizes de referência, já sabe como é que está o resultado da escola, já está trabalhando com os alunos de uma forma a eles estarem compreendendo, né, cada um desses descritores. Então, se está fazendo, se já está bem adiantado, parabéns para todos vocês aí que estão com o serviço adiantado. Caso não tenha feito, então eu e a Alessandra, né, cada um aí pegou todas as suas escolas e nós buscamos na plataforma do CIMAV os resultados de vocês. Quando a gente encaminhar esse documento que a Alessandra acabou de mostrar, a gente vai anexar para vocês uma planilha com os resultados da escola de vocês. A planilha é essa, tá bom? Queria que vocês vissem, tem aqui embaixo muitas abas, né? A aba de língua portuguesa do segundo ano, do ProAlfa, a aba de matemática do segundo ano, tá? Então, aqui é ProAlfa. Língua portuguesa, quinto ano, tá aqui. Matemática, quinto ano, eu pus um preenchido para vocês verem. Língua portuguesa, nono ano e matemática, tá? Terceiro ano, ensino médio, e terceiro ano, ensino médio e matemática, tá bom? Então, tá aqui os resultados do ProAlfa. No caso, isso aqui é uma planilha que está em branco, mas para vocês verem como que a gente fez. Porque, normalmente, quando a gente vai na plataforma do CIMAV, isso tem o quadrinho, você tem que passar o mouse por cima do quadradinho lá do CIMAV para poder visualizar e ver qual que é o descritor.
Então, a gente fez o seguinte, pegamos todos os resultados de todos vocês e fomos colocando. Vou pegar um preenchido, só para vocês verem aqui. No 5º ano, aqui a gente preencheu, tá? Então, aqui está um sem preencher. Vamos supor que a escola teve 30% de acerto. Digitou 30, ele automaticamente vai colorir. Então, eu sei que ficou aqui no descritor 1, identificar o tema ou sentido global de um texto, está vermelho. Segue aquela mesma legenda que está lá na plataforma do CIMAV, que é de 0 a... Deixa eu olhar aqui, que eu vou lembrar melhor assim, tá? Por número, por cor. Só um pouquinho. Eu vou pegar um outro aqui. Vou pegar o que eu já preenchi. Então, aqui, gente, só lembrando 40. Que a gente digitar, ele vai acender os faróizinhos. Até 40%. Ah, você vai projetar? Não vou projetar, não. Eu ia mostrar o outro que está preenchido. Só um pouquinho para ver. Tá. Mas se você tiver aí, a gente já fala, Alessandra, pode falar. De 0 a... Até 40% está no baixo. Então, gente, de 0 a 40% vai acender o farol vermelho, tá? Se a gente digitar qualquer número aqui entre 0 a 40, vamos pôr 40, que vai acender o farol vermelho, tá vendo? Se eu digitar de 41 a 60%, vamos colocar 55, vai acender farol laranja. Se eu colocar de 61 a... Quanto, Alessandra? 80. 61 a 80%, vai acender o farol azul. Azul claro. E se eu digitar de 81 a 90%, vamos colocar que 81 vai acender o farol azul escuro, certo? Então, a gente criou de forma que a gente visualiza fácil. Aqui eu digitei só para a gente verificar, vou pegar uma totalmente preenchida. Essa aqui é a matriz de referência, então, de matemática do 5º ano, do PROEB. A gente digitou de uma escola, tá vendo? Ficou tudo coloridinho. A gente coloca o filtro, que é o que a gente gostaria que vocês fizessem. Vocês vão receber essa planilha preenchida de acordo com os resultados próprios da escola de vocês. Lembrando que lá na plataforma do CIMAV, quando eu coloco lá assim, eu quero matemática, 5º ano, ensino fundamental. Eu vou fazer esse filtro, vai vir um quadradinho com todos esses quadradinhos coloridos, tá? Aí, mais embaixo, um pouquinho lá na plataforma do CIMAV, me abre a possibilidade da gente poder verificar cada uma das turmas. Tem como, vamos supor, se a escola tiver 5 turmas de 5º ano, vai aparecer lá o 5º ano A, B, C, D e E. Então, eu posso verificar como que saiu o resultado de cada uma das minhas turmas do ano passado. Mas, aqui, para trazer para vocês pronto, nós não fizemos turma por turma, não. Nós pegamos o resultado do 5º ano no geral. O que já é, assim, de bom tamanho, porque diz respeito, às vezes, o professor de matemática de uma turma é o mesmo que dá aula em todos os outros 5º anos. Não tem muita diferença de um ano para o outro. Se vocês quiserem e puderem fazer o trabalho de analisar ano por ano de escolaridade, todos os 5º anos, por exemplo, ótimo. Se não tiver, pode utilizar esse que a gente está mandando agora, que é de todos os 5º anos da sua escola. Como o mesmo funciona para o 2º, para o 9º e para o 3º ano do médio, tá bom? Então, aqui, vocês podem ver, tem um filtro, eu vou colocar aqui, ó. Qual que seria o trabalho para ser feito? Filtro por cor. Eu tenho aqui as 4 cores, que a gente acabou de falar para vocês. Então, o que é preocupante no resultado desses? Vermelho, tá? Vermelho é porque somente de 0 a 40% de alunos acertou esses descritores. Olha, quando eu coloco o filtro, aparece na hora quais são os descritores que a escola teve mais problema. Então, foi o D24, o D27, o D28 e o D42. Esses aqui, pessoal, são imprescindíveis. A escola precisa de elaborar um plano de intervenção para trabalhar esses descritores. Se a escola já trabalhou com os meninos, ela precisa de trabalhar novamente de uma maneira diferenciada até os meninos consolidarem essas habilidades, tá ok? Então, a primeira coisa é pegar todos os vermelhinhos,
Se tiver muito vermelho, como vai acontecer aqui, eu peguei 5º ano. Se eu pegar 3º ano do ensino médio, eu não coloquei aqui, vocês me desculpem que eu peguei só o exemplo do 5º ano. Mas se eu pegasse 3º ano do ensino médio, como se fala, se a gente torcer a folha, vai cair sangue, porque quase tudo está vermelho no ensino médio na matemática. Então, o que convém fazer? Isso aqui lembrar de falar para vocês que se tiver muita coisa em vermelho, o especialista precisa se reunir com seus professores da área de matemática, para eles analisarem, vamos supor que fosse 10 descritores, tudo vermelho. Então, é o que a Alessandra falou, são aprendizagens que ele ficou em defasagem de muitos anos anteriores. Então, vocês vão verificar quais desses vermelhos que são pré-requisitos, que eu tenho que trabalhar ele primeiro, para depois dar sequência nos outros. Então, quem vai conhecer disso é o professor do conteúdo específico, tá certo? Então, olhar todos os vermelhos e fazer um plano de intervenção. Vocês têm aí agora agosto, setembro e outubro para trabalhar. Então, se for muitos descritores vermelhos, vocês vão ver aí quais são os pré-requisitos, pega aí uns 5, eu não sei, vocês que vão analisar como faz esse trabalho. Vai pegar aqueles que são os primeiros que devem ser trabalhados, para depois passar no mês de setembro os outros, para dar sequência, e em outubro termina o quantitativo que for necessário. Aqui eu filtrei só o vermelhinho, tá? Mas agora eu vou filtrar os alaranjados. Ó, alaranjado não tá bom também, tá? Só que eles já estão mais próximos aí de 60% de acerto. O ideal a gente está aí com bem acima de 60% de acerto, né? Aqui significa que essa porcentagem aqui de alunos errou a questão na prova. Então, é uma porcentagem muito grande. O ideal, né, é que seja acima de 60% de acerto, tá? Então, os alaranjados também precisam de entrar no plano de intervenção. Primeiro, pensa nos vermelhinhos, tá? Depois, passa para os alaranjados. E aqui, dos alaranjados, procura estar buscando aqueles que estão mais baixos, igual aqui, ó, 58, 54. Então, eu vou pegar o quê? Esse descritor, que é o 48, esse descritor, que é o 50, que é o descritor 50, tá? Que teve só 46% de acerto. Então, vocês vão precisar de fazer esse exercício. O ideal é trabalhar com todas as cores. Só que se eu tenho aqui azul, vou limpar o filtro. Se eu tenho aqui azul, teve 73% de acerto, 65% de acerto, o ideal é trabalhar com todas as cores, se os meninos estão bem, eles precisam de progredir cada vez mais, tá certo? No entanto, a gente vai se preocupar, com certeza, nesse momento, em primeiro lugar, com o vermelho e o alaranjado, né? Porque é uma porcentagem muito grande de alunos que precisam de ter recuperado essas habilidades, tá ok? Então, a gente vai marcar com vocês, eu espero que ficou claro isso aqui, então vocês estão recebendo, o trabalho é esse, filtrar, tá? Principalmente, primeiro os vermelhos, depois todos os laranjas, e precisa ter um plano de intervenção elaborado, um de língua portuguesa e um de matemática. E esses planos de intervenção podem e até devem, né, ser feitos de forma interdisciplinar. Vamos pegar aqui língua portuguesa, por exemplo. Olha aqui, ó, identificar tema ou sentido global, identificar o gênero de um texto. Isso aqui pode ser trabalhado em história, pode ser trabalhado em geografia, pode ser trabalhado em biologia. Então, assim, na maior parte aqui, se for possível fazer um trabalho interdisciplinar, é o mais aconselhável de ser feito, tá ok? E a matemática também, se houver habilidades na matemática que dê para trabalhar com outras áreas, que seria aí química, física, ou até geografia também, né? Dados estatísticos, eu não sei o que vai ter de habilidade aí, mas sempre que puder trabalhar de forma interdisciplinar, a gente vai pedir para vocês fazerem esse trabalho de forma interdisciplinar. E voltando agora, Alessandra, você pode remover essa apresentação e colocar a outra. Lembrando aí, pessoal, que a gente vai colocar uma data
para vocês entregarem para nós, analistas. Vocês podem enviar o arquivo por e-mail ou colocar tudo no Drive de vocês e compartilhar com a gente, tá? Então, levantamento dos resultados das avaliações externas que for CIMAV para o Alpha Proeb 2022, vocês vão mandar para a gente o plano de intervenção pedagógica, tá aqui, ó, data de envio ou compartilhamento para analista, até 18 de agosto, esse plano de intervenção de vocês precisa estar pronto e compartilhado conosco, tá? Porque a gente quer acompanhar essa intervenção. E tem que ser com base nesse documento que a gente vai encaminhar para vocês. Pode ser feito sala por sala, tá? Ou pode ser feito para o 5º ano de escolaridade como um todo, tá ok? Lembrando mais uma coisa, tem gente que pergunta assim, mas esse resultado ele é de 2022, esses meninos não estão mais na minha escola. Vamos pensar em 3º ano do ensino médio. O resultado do 3º ano do ensino médio de língua portuguesa e matemática do PROEB foi do ano passado. Os meninos, a maioria deles já saíram da escola. Você, como é que eu vou fazer uma intervenção, sendo que os meninos já foram embora? A gente já conversou isso outras vezes, mas vamos repetir aqui. O resultado, gente, não diz respeito só aos alunos que estavam na escola e não estão mais. Não é isso. O resultado diz respeito a uma cultura de trabalho da escola, tá? A escola costuma trabalhar e ela costuma repetir esses resultados todos os anos, entendeu? Então, assim, a escola tem que abrir a mente para poder pensar que é um trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo dos anos. E os meninos que forem fazer a prova nesse ano de 2023, com certeza vão reproduzir mais ou menos esse mesmo resultado. Por isso, a necessidade de se intervir com esses meninos que estão vindo, tá certo? Então, essa é a nossa explicação para vocês. Outra coisa, pode falar? Quer falar, Alessandra? Quando você está falando aí dessa questão, né, das avaliações dos resultados do 3º ano, além de rever a mudança de mentalidade, né, da escola, a escola também, aí é que a gente vê a necessidade de acompanhamento efetivo ali no pé, marcando, né, desses professores e dos estudantes, e também da realização das reuniões semanais para acompanhamento dos planejamentos dos professores e desses resultados. Porque o que a gente está falando aqui, gente, é de um trabalho que ele vai ser assim, direto e reto, não é um trabalho pontual. Ele é um trabalho que acontece diariamente. A intervenção pedagógica ela não tem um período para acontecer, ela acontece durante o percurso, né? Então, é muito importante que vocês, especialistas, façam a agenda de vocês, façam reuniões de estudo de documentos com esses professores, façam reuniões para aqueles professores que têm dificuldade com tecnologia, vocês, o diretor aí, ver de acordo com a missão, a visão da escola aí, qual é o foco de vocês para trabalhar, mas a gente está num processo de mudança de mente, mudança de paradigma, né? A gente está quebrando um monte de coisa aí. Então, é muito importante que vocês estejam atentos a isso também. Mudança de prática pedagógica, habituado. Prática. Normalmente são habituados a trabalhar de determinada maneira. Principalmente no ensino médio, né? A gente sabe, a gente visita as escolas, então a gente sabe que tem aqueles professores que realmente têm resistência, mas se a gente não mudar a prática, o que vai acontecer? Hoje eu ainda estava comentando isso com a Raquel. Hoje, gente, a gente está num processo em que a informação ela está disponível para todo mundo que tem acesso a ela. Então, hoje em dia, a gente não precisa mais ir na escola para a gente aprender as coisas. Todo mundo é autodidata. Se eu acessar a internet aqui e assistir um vídeo, eu aprendo a fazer qualquer coisa que eu quiser. Tanto é que qualquer dúvida que todo mundo tem hoje, vai no Pai Google ou no Pai YouTube. E está lá a resposta. Então, se a gente não mudar, não começar a rever, refletir e mudar a nossa prática,
Não sei o que pode acontecer. Vai perdendo a aluna, a escola não fica atrativa, né? Os Porque aí a meninos. escola não faz sentido para o menino, ele vai lá o quê? Ficar sentado no banco, escutando o professor falar na orelha dele, escrevendo quadro. Quem que Se o quer isso? menino, Nem eu quero. se o menino não aprende de determinada maneira, tem que pensar em que forma que eu vou fazer para que esse menino possa, né, conseguir consolidar as aprendizagens. E voltando um pouquinho, sobe só um pouquinho, Alessandra, porque só um pouquinho aí. Aí, pessoal, a gente falou aí do resultado do PROAF e do PROEB, que vai ser necessário fazer uma intervenção pedagógica em cima desses resultados. A gente vai, quando fizer a visita nas escolas também, que vai ser muito em breve agora, a gente vai olhar como que foi a intervenção pedagógica que vocês elaboraram no primeiro semestre, com base nos resultados da diagnóstica. Isso já aconteceu. Então, a gente vai verificar os registros de vocês, quanto que intervenção pedagógica foi feita em cima do resultado das diagnósticas, da diagnóstica interna e da diagnóstica externa. Isso já passou. A gente vai só para averiguar o que foi feito, tudo bem. E está para sair agora, está previsto agora, dia 9 de agosto, sair o resultado da avaliação intermediária. E como nós dissemos, ano passado a gente ficou aplicando a avaliação o ano inteirinho, e a gente não trabalhou bem os resultados. E o maior objetivo dessas avaliações é a gente ter esses dados nas nossas mãos para a gente saber trabalhar uma intervenção pedagógica pontual, em cima realmente da necessidade dos alunos. Então, até dia 9 de agosto, sairá o resultado da avaliação intermediária. Lembrando que a intermediária avaliou do segundo ano de escolaridade do fundamental, do segundo aninho, até o terceiro ano do ensino médio, e todas as disciplinas, todos os conteúdos foram avaliados, tirando a educação religiosa, e, se não me engano, é só isso. Artes é avaliado, sim, educação física é avaliada. Então, assim, aí, esse resultado da intermediária, vocês também vão precisar de fazer um levantamento, né, desses resultados. Está tudo na plataforma do CIMAV. No entanto, nós vamos fazer para vocês uma planilha no Excel, tal qual foi feita aqui do ProAlfa e do ProEB. A gente vai colocar uma coluna para vocês digitarem os resultados da escola como um todo, e aí a gente coloca qual que é o descritor e coloca na frente que habilidade que foi avaliada, tá certo? Porque aí vocês vão ter facilidade de filtrar ali, de visualizar o mapa da escola. Isso para um gestor escolar, que é o diretor, o vice-especialista, é muito importante, porque uma pessoa que está à frente do trabalho na escola, um gestor escolar, e vocês três aí são gestores, diretor, vice-especialista são gestores, é muito importante que o gestor escolar saiba quase que de cor e salteado qual que é o resultado da escola. Ele tem que ter esses dados em mãos. Aí chega alguém de fora da escola, um pai, uma mãe, chega um professor que está começando para dar aula na escola, chega um analista para visitar a escola, chega um inspetor escolar, chega qualquer agente externo na escola e pergunta: quais são os resultados dessa escola? Aí você fala assim, aqui é muito bom, mas e aí? Quais são os maiores problemas que os alunos têm? Ou então, quais são os pontos fortes? O que os meninos têm mais facilidade em aprender? Aí vocês vão saber responder de pronto? Não, ou vai ter que ir lá na plataforma do CIMAV, olhar, é uma coisa mais morosa. Então, nós queremos tentar aqui, com isso que nós estamos fazendo, de agilizar o processo para vocês. Toma um tempinho de preencher isso, mas vocês vão ter em mãos o raio-x da aprendizagem dos meninos da escola de vocês. Então, é um instrumental muito importante. Então, a gente vai fazer, vai mandar ele em branco para que vocês tenham o prazo, que não pode demorar também, não. Dia 9 sai o resultado, imediatamente a gente vai tentar fazer o mais rápido possível essa planilha do Excel, no máximo uns 2 dias, a gente encaminha para vocês, aí vocês vão digitar os dados da escola para poder fazer isso que a gente fez com o do ProEB, ProAlfa, que estamos mandando prontinho para vocês. Esse da intermediária, quem vai fazer são vocês que vão digitar. E aí nós vamos pedir também, nós vamos precisar que vocês, depois de digitar todos os dados, vocês vão
procurar seus professores, reunir com seus professores, apresentar esses resultados e pedir para eles elaborarem um plano de intervenção em cima do resultado da intermediária, que precisa ser trabalhado aí ao longo do terceiro bimestre, e se não vencer tudo isso no terceiro bimestre, ainda tem o quarto bimestre para continuar trabalhando essas dificuldades que os meninos apresentarem. Tá ok? E para essa da avaliação intermediária, nós vamos dar o prazo para vocês para enviar para a gente por e-mail ou compartilhar o drive de vocês com essas intervenções pedagógicas, com esses planejamentos, até dia 25 de agosto, tá? E outra coisa muito importante para fechar esse assunto vão analisar os resultados e vão elaborar plano de intervenção pedagógica. Não podem esquecer de maneira alguma de pensar num cronograma aí de monitoramento, de acompanhamento desses planos de intervenção. Analisar, pedir ao professor para poder elaborar um planejamento, não pode ficar só nisso. É imprescindível que vocês monitorem. E aí, tá dando a intervenção? Aplicou a nova avaliação? Verificou se os meninos aprenderam, consolidaram aquela habilidade? Então, é necessário o monitoramento, o acompanhamento dessa intervenção pedagógica. Inclusive, Alessandra, a gente pode colocar um pontinho aí, né, antes de informações gerais, para os especialistas elaborarem um cronograma de acompanhamento da execução do plano de intervenção, porque senão fica solto. É importante colocar. Bom, pessoal, enquanto a Alessandra está colocando aí, eu vou tentar colocar aqui agora um outro documento que a gente já trabalhou com vocês, está lá no meu canal do YouTube, eu trabalhei isso com vocês esse ano. Vou mostrar de novo somente para vocês. Deixa eu ver aqui. Editar. Apresentar. Eu não sei como é que eu coloco para apresentar aqui. Slide. Formatar, inserir, ver, visualizar, apresentação de slides. Eu vou colocar para vocês aqui. Apresentar slides do meu computador. Acho que ele não está baixado, Alessandra. Ai, ai. Coisa que dá trabalho. Eu vou baixar ele no computador, só um minutinho. Eu acho que eu já baixei, peraí. Já baixei. Apresentar. Meu computador. Tá aí. Chegando. Então, falando sobre intervenção pedagógica, nós não vamos tomar tempo dessa reunião para ficar falando de intervenção pedagógica, só vou mostrar de novo para vocês o que a gente já trabalhou esse ano, tá? Para vocês retomarem isso. A gente vai colocar no nosso documento aí, que vai ser encaminhado para vocês logo assim que terminar essa reunião. Nossa, está demorando, é grande. A gente vai colocar para vocês aí o endereço para vocês entrarem, se for necessário assistir novamente, como que algumas sugestões de como trabalhar a intervenção pedagógica com base na análise desses dados, desses resultados aí, seja ProAlfa, ProEB ou avaliação intermediária. O documento está muito pesadinho. Enquanto ele está processando aqui, eu vou falar. Está processando. Enquanto isso, eu vou falar para vocês da continuidade do que está escrito aí. Informações gerais. Gente, o SAEB está chegando. Isso vai estar... já está apareceu, Alessandra. Você viu ele aí? Tá. Aí. Pessoal, esse documento... pode passar para frente. Foi esse daqui que nós trabalhamos com vocês, tá? No semestre passado, tá? Volta aí, Alessandra. Essa data. Só deixa eu ver esse calendário, peraí. Não é esse não, pode passar.
Tá, então a gente trabalhou isso aqui com vocês, pode passar. Mais um. Aqui. Acho que esse documento anterior aí, ó, lá no canal do YouTube, ele tem essa capa aqui, ó. A gente vai colocar o link para vocês. A gente está dando a conceituação do que é intervenção pedagógica. É um vídeo de 1 hora e 20 minutos, onde a gente vai discorrer sobre o que vem a ser a intervenção pedagógica e o que precisa ser feito, algumas sugestões. Aí você passa, Alessandra, que eu vou falar só de 2 slides. A importância de rodar o PDCA. Aqui, só um pouquinho, volta. Aqui a gente falou para vocês, né, que no primeiro bimestre tinha que ser elaborado, é o que a gente vai verificar na escola de vocês aí. No primeiro bimestre era para fazer a análise da avaliação diagnóstica, tá? E a análise dos resultados do ano anterior para poder fazer a intervenção em cima disso, tá? Isso aqui a gente trabalhou com vocês, então não é nada novidade. A gente fez reunião esse ano com vocês sobre isso. Pode passar. Inclusive, até a gente também pediu data, né, para eles mandarem os planos. Eu lembro que a gente definiu data nessa reunião. Sim, definimos data na época mesmo, com certeza. Então, a gente vai para averiguar esses registros. Pode passar. Aqui, gente, esse verdinho, a gente vai falar aí, né, da necessidade da diferenciação, de utilização de diferentes metodologias, da forma de organização dos estudantes na turma. Inclusive, acabou de chegar um documento fresquinho aí, ó, agrupamentos temporários. Vocês têm esse documento, tá? Foi enviado para as escolas, ele saiu agora em julho. O nosso diretor Marcel, com certeza, fez reunião aí com as escolas para tratar desse documento. Tem 2 formas de agrupamento temporário aí, que seria o agrupamento temporário produtivo, que é dentro da própria sala de aula, e o agrupamento temporário intermitente, que é fora da sala de aula. Mas nada muito diferente do que a gente trabalhou. Então, aqui é importante vocês verificarem que, ao elaborar um planejamento de intervenção pedagógica, tem que considerar diferentes metodologias, né, de aprendizagem, ensino-aprendizagem, a organização dos alunos, né, pode ser feita de forma coletiva, em grupo, monitoria entre duplas, trabalho individualizado, a organização dos tempos, a organização dos espaços e o trabalho colaborativo. Isso aqui está muito bem explicado no vídeo que tem lá no canal, tá? Vocês vão voltar nele, eu não vou explicar de novo aqui. E só mais um slide. Alessandro, pode passar? Pode passar. Aqui a gente deu sugestão de tipos de intervenção pedagógica, são 2 slides. O de fazer o dia D da intervenção, volta, só um pouquinho. Aí eu vou fazer o dia D da intervenção, tá? Fazer roteiro de estudos, utilizar diferentes ferramentas, como o mapa, né, que é mapas de aprendizagem, material da secretaria, muito bom, tem sequências didáticas prontinhas, que o professor pode utilizar para trabalhar essas habilidades que o aluno não consolidou, a utilização dos jornais do Lupa, pode passar, e mais esse outro slide aqui, né? A necessidade de sensibilizar aí pais, professores, até os próprios pais, alunos, às vezes até os próprios professores, às vezes precisam de ser sensibilizados novamente aí da importância do trabalho deles com os alunos, tá? Mas a sensibilização maior que a gente fala aqui seria com as famílias e os próprios alunos, tá? A realização de plantão tira dúvidas e a utilização de grupos de estudo. Então, eu estou colocando isso aqui só para relembrar vocês, tá bom? Tem sugestão de como fazer um plano de intervenção pedagógica, e aí vocês vão assistir novamente. Tem esse aqui também, que é um instrumento bem adequado, foi a secretaria que deu essa sugestão, que é um instrumento de acompanhamento sistemático de intervenção pedagógica, muito bom também, a gente vai explicar ele para vocês. Então, é isso daí que nós passamos no primeiro semestre. Estou só relembrando vocês, tá? E para finalizar essa parte minha, o Alessandro pode voltar no documento que a gente estava falando, né, gente? Que aí, sobre as diretrizes pedagógicas, então, dando continuidade aqui, o SAEB vai ser aplicado esse ano entre os dias 23/10 a 10/11. Lembrando que isso aqui nada mais, nada menos é a aplicação da Prova Brasil, onde a escola recebe um aplicador externo, que ele vai até a escola para poder fazer essa aplicação da prova. Lembrando, gente, que nós tivemos
muitas escolas em 2021 que não tiveram seus resultados publicados pelo fato de não ter 80% dos alunos matriculados presentes no dia da prova, tá? Então, a gente trouxe um esclarecimento aqui para vocês, que é o seguinte: os dados do censo escolar para o SAEB foram colhidos entre os dias 31 de maio, é mais em cima um pouquinho, tá, Alessandra? Eu estou fazendo a leitura de um pouquinho mais em cima. Ah, tá. Os dados, mais um pouquinho, só aí. Os dados do censo para o SAEB foram colhidos entre 31 de maio a 31/7, então até hoje, né? Esses dados estão sendo colhidos, né, de maio até agora, julho, para o estudante ser computado. Ele precisa estar vinculado à escola até a data referência, que é 31 de maio. Então, em 31 de maio foi feito o primeiro levantamento inicial. E ele precisa permanecer vinculado na escola até a data de encerramento da coleta e publicação dos dados finais. Então, gente, é muito importante a escola manter atualizado os dados no censo, tá certo? Então, serão avaliados aí, como eu já disse, o segundo aninho, o quinto e o nono do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio. Então, esses anos serão os avaliados, sendo que será avaliado no conteúdo de língua portuguesa e matemática, isso aqui é para o SAEB. Lembrando que logo depois do SAEB terá o PROALF e o PROEB e é a mesma história, tá? Os dados que foram colhidos foram agora em maio também, e vai ser avaliado em língua portuguesa e matemática, tá? Caso ocorra, então aqui, gente, ó, muito importante, ainda está longe de acontecer a prova, mas a gente já está lembrando vocês. Caso ocorra algum problema ou acontecimento importante durante a aplicação, é necessário avisar ao aplicador, que é um aplicador externo, e avisar ele que teve algum problema. Por exemplo, choveu demais e os meninos são lá da zona rural, não compareceu, tem que avisar. Vamos supor, aconteceu uma coisa mais drástica aí, um suicídio de um aluno na escola, e os meninos estão muito abalados. Isso precisa ser comunicado para o aplicador, porque vocês precisam pedir para ele registrar isso num documento que ele tem em mãos chamado relatório de aplicação. Então, essas coisas importantes precisam ser levadas e registradas nesse relatório de aplicação que vai para o SAEB, tá bom? Sugestão, aí aqui já é uma sugestão nossa. Diz que quando a gente pede uma cópia desse relatório de aplicação, o aplicador não permite. E vocês precisam de ter em mãos um documento que comprove o quantitativo de alunos que participaram no dia da avaliação. Então, vamos supor, a turma tem 20 alunos e os 20 alunos compareceram. Você faz no dia um documento que vai constar nesse documento o quantitativo de alunos que fez a prova no dia. E aí vocês podem pedir o aplicador para assinar. Assina aqui que realmente tinha 20 alunos na turma. Tudo bem, se ele não quiser assinar, vocês vão colher a assinatura de outro profissional da escola como testemunha da negativa. Porque aí vai ficar registrado que tinha realmente X número de alunos. Quando abrir período para interposição de recursos, vocês têm um documento em mãos que comprova que vocês tinham todos aqueles alunos no dia fazendo a prova. Ok? Pode descer um pouquinho, Alessandro, por favor. Aplicação agora. Isso, agora, então, para que os resultados do SAEB, né, que o IDEB da escola seja publicado, tem que ter, no mínimo, 10 estudantes fazendo a prova Brasil nessas séries avaliadas. Vamos supor que seja uma turminha lá na escola rural, que tem só 8 alunos na turma, essa turma não vai fazer prova, tá? Tem que ter, no mínimo, 10 alunos numa turma para que ela possa fazer a prova. Outra coisa, tem que ter, no mínimo, 80% dos alunos matriculados participando do SAEB. Lembrando, pessoal, que eles vão utilizar os dados que foram colhidos no censo escolar no dia 31 de maio e finalizados aí no censo dia 31 de julho, tá? Onde que é retificado aí dia 31 de julho. Para a publicação do IDEB, é necessário que o sistema esteja coerente com o quantitativo real de estudantes matriculados e frequentes. O resultado é publicado somente se houver equilíbrio entre a permanência e o aprendizado. Então, eles vão
considerar aí uma balança, né, onde tem que ter aí a taxa de aprovação escolar, esses alunos que estiverem matriculados no censo escolar, com o resultado da prova Brasil, para poder ser expedido o IDEB da escola, tá? Aqui a gente está falando em SAEB, tá, gente? Mas, quando fizer ProAlfa e ProEB, vai ter o IDEB Minas, tá certo? É outra coisa, parecido, mas é outra coisa. Um são dados em nível nacional, o outro são dados em nível estadual, tá bom? Ainda não foi publicada a meta prevista do IDEB nacional, eu já falei isso com vocês. Porém, a Secretaria já estabeleceu a meta para as escolas da rede estadual, intitulada Meta IDEB Minas. Essa meta foi calculada para os anos finais e para o ensino médio. Deixa eu ver onde que estava. Ah, tá. Foi calculado para os anos finais do ensino médio. Então, escolas como Bom Jesus, José Zacarias Junqueira, que só tem de primeiro ao quinto ano, não vai ter meta IDEB Minas, tá? Lá agora o IDEB, o outro IDEB, que é o do SAEB, assim que eles fizerem, vocês vão ter IDEB sim, mas é só o nacional. O estadual vocês não terão. Que outra coisa, gente, foi enviado no e-mail institucional de todas as escolas nossas, no dia 24 de julho, um e-mail intitulado Divulga a aplicação do SAEB. Nesse e-mail foi enviado as matrizes de referência do SAEB e as orientações gerais, as quais a gente está comentando com vocês aqui hoje, tá? E para fechar aí, Alessandra, você quer falar um pouquinho desses... Bom, pessoal, reforçando essa história aqui, né, da participação dos estudantes, é muito importante, porque o ano passado, no último IDEB, a gente só teve uma escola de ensino médio que teve o IDEB publicado, por conta dessa confusão de sistema com aluno frequente, né? Então, é muito importante, é crucial, na verdade, que o número de alunos que eu tenho matriculado no CIMAD seja exatamente o número de estudantes que eu tenho dentro de sala. Por quê? Se eu tenho no CIMAD 40 estudantes matriculados numa turma e eu tenho 20 estudantes frequentes, o que vai acontecer? Vai computar 80%, mesmo se todos os 20 vierem fazer a prova? Não, porque 20 é 50%. Entenderam? Então, isso tem que ficar redondinho, bonitinho, tá? Vamos trabalhar junto aí para a gente poder ter resultado publicado de todo mundo, tá bom? Bom, aqui a gente trouxe algumas recomendações, porque nas nossas visitas às escolas, a gente percebe que às vezes a gente fala de alguns assuntos, né? Cobra, apresenta alguma coisa, parece assim, que a gente está falando de coisa do outro planeta, que a gente está cobrando coisa demais. A gente escuta isso, tá, gente? Então, a gente recomenda, né, que vocês, nessas reuniões semanais, extra classe com os professores, que seja elaborado um cronograma de estudo para a retomada dos documentos que norteiam a nossa educação. A 4692, o material do mapa, que é um material riquíssimo, que a Raquel falou, que a Escola de Formação desenvolve muito bem, com maestria, com muito carinho, com muita dedicação, e a gente vê um certo descaso da nossa rede com relação a esse material. Inclusive, esse material ele é utilizado por vários estados do Brasil, gente. Então, assim, nós aqui de Minas não valorizamos muito, mas é um material muito rico. O Jornal Lupa também, né? E esse material do mapa, esses cadernos, veio recurso para ser impresso, foi entregue para cada professora, enfim. Né? O negócio foi bem organizado para divulgar. O Jornal Lupa, aqui eu vou pôr o documento do calendário escolar 2023, que é uma inovação da Secretaria que eles trouxeram. Tem o documento do plano de recomposição das aprendizagens, que vocês já devem estar recebendo aí a equipe. Tem o portal do especialista, que ele está dentro da escola de formação, também, que ele está terminando, eles estão terminando de colocar as informações, mas que já foi lançado oficialmente. E os documentos orientadores, né, que norteiam o nosso trabalho.
Então, a gente vai enviar aqui com os links. E a nossa recomendação é que vocês retomem o estudo de todo esse material com os professores, tá? Porque a gente precisa trabalhar, a gente, enquanto equipe, todo mundo junto. Não adianta a gente trabalhar isolado, né? O especialista ele precisa fazer a parte dele, o professor precisa fazer a parte dele, cada um fazendo a sua parte, no final das contas o negócio vai dar certo. Eu vou só apresentar aqui o calendário pedagógico, vou chegar aqui para cá um pouquinho, terceiro bimestre. Ó, esse documento ele tem 28 páginas, é porque aqui ele está detalhado, tá, gente? Então, ele traz todos os projetos, todos os segmentos, tudo que acontece dentro da secretaria, está muito bem detalhado nesse calendário pedagógico. Então, aqui a gente tem um documento que traz minuciosamente o que é cada projeto, cada programa da secretaria. E aqui a gente clica nesse link, ele vai abrir em outra guia, vou trazer aqui para vocês. Ó, aqui eu tenho as listas dos documentos publicados, eventos, e aqui o calendário mensal, certo? Então, a gente vai aqui para julho, finalzinho de julho, ó, final do recesso escolar, inscrição no Enseja, né? Aí aqui é agosto, primeiro interciclo do MTI, escolha da proposta pedagógica do EJA, tem etapa estadual do GENG. Então, aqui, ó, todos os projetos, né, que a gente traz, que a Secretaria tem, estão presentes aqui nesse calendário. Então, dá para vocês também se situarem e se organizar por ele. Voltando para esse daqui, ó, a gente, ó, aqui tem o ensino fundamental de tempo integral, né, o que vai acontecer, quando, com quem. Tem o EMTI também, tem o novo ensino médio, o que está acontecendo, né? A questão da pesquisa, da escuta do estudante, do professor, do gestor com relação ao novo ensino médio, que a gente espera que vocês tenham dado ampla divulgação na escola com relação a isso, porque a gente sabe que não, né, o pessoal não adaptou a esse novo ensino médio, a esse novo currículo, é motivo de reclamação de professor, de estudante. Então, esse era o momento para vocês registrarem as, as tristezas de vocês aqui, o pensamento de vocês. Então, desejamos que 100% aí do público tenha sido alcançado. Aí vem a educação profissional, tudo tem os links, que vocês já caem direto no documento. Educação de jovens e adultos, né, o EJA, educação especial, a correção de fluxo, que começou agora em julho, né, a GID, que a gente já tem, vai ter muita ação aqui, ó, para o segundo semestre, né? A gente já está aí, todo mundo, você já deve ter recebido os convites para a gente fazer o primeiro RIAP, e junto com o primeiro RIAP a gente já vai elaborar o plano de ação para o segundo semestre. Aí a gente vai ter a novidade do RADME, que é um relatório de desvio de meta para aquelas escolas que não conseguiram atingir a meta, né, ou que não vão conseguir, que vai ser feita uma análise disso. Eles vão soltar o resultado essa semana do primeiro e segundo bimestre para análise de vocês. Também é uma importante ferramenta para planejamento, vai ajudar bastante, aliado à avaliação intermediária, né, que se Deus quiser ser o resultado mesmo, até dia 9. A gente vai ter os planos de ação dos gestores, né, que é o PDI deles individual que eles fizeram. Está previsto um seminário de boas práticas, visita do núcleo da GIG às escolas, a questão da gestão de competência dos diretores, né? A gente vai fazer o RIAP com eles também, para monitorar
depois vai fazer notas, a definição de metas corretivas, né? Tudo até 31/10. Então, a gente tem pouca coisa para fazer. Com relação ao Jovem de Futuro, também tem as agendas previstas, a correção do AVT3, que vai ser agora em agosto, no finalzinho. O conselho de classe, ó, tá aqui, tudo muito bem detalhado, com os links, ó, que a gente falou que eles trouxeram os instrumentais, tudo muito bem organizado. A gente reconhece o trabalho muito bom da secretaria, né? Aqui falando da intervenção pedagógica, o documento orientador, a questão do portal do Se Liga na educação também, que tem muito material bacana lá para os professores trabalharem. Às vezes os professores falam que há muita coisa para fazer, gente, mas tem tudo pronto, não falar. Está tudo pronto. As reuniões pedagógicas, que também foi enviado um documento para vocês, né? Onde tem orientação, sugestão de pauta, sugestão de tema, tudo também bem mastigadinho. Vem falando aqui do GENG e o cronograma, esse Joy of Moving, que é um programa, o programa de convivência democrática. Aqui aquele cronograma de inscrições para participar do curso do CIMA, Agosto das Juventudes, o programa de iniciação científica na educação básica, que também tem sido muito importante dentro da escola, né? Tem surgido aí vários talentos. Ações de saúde na escola, com os parceiros, né? Saúde mental e emocional nas escolas, muito importante também, com essa fundação MAPF aqui junto. A Semana Nacional do Trânsito, Educação Ambiental, né? Que tem esses programas. O movimento ECOS. E aqui também, né? Não tem questão da educação indígena, quilombola. E as avaliações educacionais, por último aqui. Aí a gente, os itens interativos, temos o Enseja, que está com a inscrição aberta, temos a OBMEP Mirim, que já aconteceu, vai ter a segunda fase da Brasileira de Matemática, a OBMEP, o Estudo Internacional de Tendência em Matemática e Ciências, esse daqui é organizado pelo INEP, né, o Instituto Nacional de Pesquisa e Estudo, Anísio Teixeira, e o SAEB, que a Raquelzinha falou aí também, tem aqui os conceitos, as orientações, ó, tá vendo? O que é? É importante iniciar no terceiro bimestre estudo para planejamento da participação dos estudantes. Então, aqui, ó, vem falando sobre isso que a Raquelzinha trouxe anteriormente aqui para vocês, certo? E por último, o Prêmio Escola Transformação. Por último, nada, tem muita coisa para baixo. Falando do prêmio, né? Que vocês tem a resolução que norteia, tem a questão desse NEST. A Edna vai fazer uma reunião aí com vocês e o Marcel para tratar disso daqui mais precisamente, tá? Temos o plano de recomposição das aprendizagens, que a equipe da superintendência está terminando de ser composta. A gente não tem ainda os grupos completos, né? Porque são 4 professores de cada área de conhecimento, mais especialistas. Então, a gente está terminando de formar esses grupos, são 10 grupos, para poder acompanhar, fazer mais um ponto de apoio aí dentro da escola com vocês, tá? Aqui também link de todos os documentos. E os cadernos mapa, né, o material riquíssimo que está dentro da escola de formação, mas aqui também a gente tem o link, a gente espera que todos os professores tenham recebido impresso. Os jornais Lupa, né, que são publicados, disponibilizados a cada 15 dias, que também é um material muito rico. E a gente tem a plataforma virtual de aprendizagem da escola de formação, também, que ela está em processo de elaboração e finalização, né, onde tem lá todas as formações ofertadas, que são formações muito boas também. A gente sabe que temos resistência dos professores, mas é uma oportunidade muito rica e prática
para a gente estar sempre aprimorando e ficando a par aí das novidades. O portal do especialista, que foi lançado oficialmente, que ele também está lá em processo de término, né, dele, que é dentro da escola de formação, e aqui as referências bibliográficas. Então, assim, passei aqui só muito rapidamente, né, para apresentar para vocês, mas tem como a gente ficar sabendo de tudo que está acontecendo por esse documento. Ele está bem completo mesmo. Parar de compartilhar aqui. Bom, era isso que a gente tinha para trazer. A gente não queria se estender muito, mas acabou que ficou quase 1h30, Raquel. Mas o bacana da gente gravar é isso, né? Que depois só a pessoa rever, às vezes quer ver um ponto específico, e aí não precisa ouvir tudo, né, novamente. Uhum. É isso, pessoal. E só para assim, para fechar, então, lembrando que agora em agosto nós estamos fazendo, né, a visita em todas as nossas escolas. A gente vai colocar uma previsão nesse documento que chega agora, logo após a nossa reunião, né? Chega para vocês aí. Quarta-feira. Então, chega esse documento falando das datas, vocês vão receber o anexo, que é o resultado do PROF do PROEB prontinho, não precisa vocês fazerem nada de ter que colher, que está prontinho, né? Vocês estão ganhando de presente, isso pronto, né? Um servicinho a menos para vocês fazerem. Deu trabalho de fazer, hein, gente? Imagina, fazer de 11 escolas não é demorado. Então, aproveitem que esse daí já está pronto. Então, vamos incentivar os professores a elaborar o plano de intervenção, né? E não se esquecer das datas que a gente estipulou com vocês aí, tá bom? É isso aí. É isso. Bom, pessoal, a gente agradece imensamente quem vai assistir, né? A gente espera que realmente contribua com a prática de vocês aí, porque esse é o nosso objetivo, da gente diminuir o tempo aí, né? Para poder, porque a gente sabe que tem muita coisa para fazer. Então, essa ideia nossa, eu acho que vai ser bacana. Lembrando que a gente vai passar os links dos canal, né? Raquel tem um canal no YouTube, eu tenho outro canal, e aí a gente utiliza deles para poder ajudar nos nossos processos de escola e também desenvolvimento pessoal. E é isso, a gente agradece imensamente, nos colocamos à disposição de vocês, vocês têm nossos contatos, têm os nossos e-mails, né? Então, sinta-se à vontade para estar falando com a gente, tirando dúvida, tá bom? Obrigada, Raquelzinha. Seguimos aí à disposição. Obrigada também, Alessandra, e obrigada a todos vocês. Estamos à disposição aí, pessoal. Qualquer coisa, pode entrar em contato. Que a gente tenha êxito aí, né, nesses nossos novos aí planos, esse terceiro bimestre, que tudo transcorra bem, de forma harmônica e agradável, que a gente tenha um resultado, né, com os estudantes nossos aí, tendo aproveitamento, né, nos seus estudos aí, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Beijo, até mais, pessoal. Obrigada.